Lúcia, uma mulher forte, mas marcada por um passado de decisões difíceis, vive isolada em uma rotina tranquila e solitária. Após anos de um relacionamento turbulento com sua filha, Ana, ela se resignou a acreditar que os laços entre as duas estavam rompidos para sempre. Contudo, quando Ana aparece inesperadamente à sua porta, fugindo de um casamento abusivo e trazendo consigo sua própria filha de 6 anos, o mundo de Lúcia vira de cabeça para baixo. Entre lágrimas, confrontos e silêncios pesados, ambas são forçadas a revisitar traumas familiares, culpas mal resolvidas e as escolhas que as afastaram. Enquanto tentam construir uma nova relação, Lúcia descobre a força do perdão e a possibilidade de reaprender a amar, não apenas a filha, mas também a si mesma. Sempre pensei que a vida fosse um livro de capítulos fechados. Escrevemos uma página, seguimos em frente e nunca olhamos para trás. Mas o passado? O passado tem um jeito cruel de nos encontrar. Uma batida na porta ecoa, interrompendo o silêncio. Lúcia, sentada em sua poltrona com uma xícara de chá, olha surpresa para a entrada. A hesitação em seus olhos é evidente enquanto se levanta. Quando abre a porta, a câmera revela Ana, com o rosto cansado, a filha pequena agarrada à sua perna e uma mala desgastada ao lado. "O que você está fazendo aqui?" pergunta Lúcia com a voz firme, mas levemente trêmula. "Eu não tinha outro lugar para ir, mãe." O silêncio entre elas é denso. O olhar da neta quebra a tensão, trazendo uma mistura de ternura e tristeza. Assim começa a jornada de 3 gerações forçadas a encontrar um caminho entre os escombros do que restou de uma família. A chuva fina caía como um manto sobre a pequena cidade. As ruas estavam quase desertas e o som das gotas ecoava no silêncio da noite. Lúcia olhava pela janela de sua casa modesta, segurando a xícara de chá já morna. O relógio marcava 9 da noite e o vento soprava carregando folhas pelo quintal. Era apenas mais uma noite solitária na vida que ela havia aprendido a aceitar. Desde a partida de Ana, 10 anos antes, seu coração havia endurecido. Não por escolha, mas por sobrevivência. A dor de perder a única filha para uma relação conturbada e para decisões que ela não entendia era algo que preferia não revisitar. A batida na porta foi um som inesperado. Lúcia estremeceu, o coração disparando. Quem poderia ser aquela hora? Colocando a xícara de lado, ela caminhou até a porta. A hesitação era clara em seus movimentos. Quando a abriu, a figura diante dela era ao mesmo tempo familiar e chocante. Ana estava ali, os olhos inchados e cansados, segurando a mão de uma menina pequena que a olhava com curiosidade. Ao lado, uma mala que parecia conter todos os seus pertences. "Ana", Lúcia murmurou, o choque dominando sua voz. "O que você está fazendo aqui?" Ana começou, mas a voz falhou. Ela limpou a garganta e tentou novamente. "Eu não tinha outro lugar para ir." A tensão no ar era palpável. Lúcia sentiu o passado bater à porta junto com a filha. A última vez que haviam falado foi em uma discussão amarga, cheia de palavras cortantes que nenhuma das duas conseguiu esquecer. Agora, porém, Ana estava ali, vulnerável e pedindo ajuda. A pequena menina ao seu lado olhou para Lúcia, com olhos grandes e curiosos, antes de se esconder atrás da perna da mãe. "Quem é ela?" Lúcia perguntou, apontando para a criança. "Esta é Clara, minha filha", Ana respondeu, a voz carregada de emoção. Lúcia ficou em silêncio, tentando processar a informação. Uma neta. Ela tinha uma neta. Sentiu um turbilhão de emoções, desde raiva até uma pontada inesperada de ternura. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Ana interrompeu seus pensamentos. "Eu não quero atrapalhar, mãe. Só preciso de um lugar por alguns dias, até me reorganizar." Havia um orgulho velado nas palavras de Ana, como se até pedir ajuda fosse doloroso. Lúcia sabia o quanto a filha herdara sua teimosia, e ainda assim, ao olhar para o rosto dela marcado pela exaustão, algo dentro dela amoleceu. "Entre", Lúcia disse, abrindo a porta com um suspiro. O interior da casa era simples, mas acolhedor. Ana olhou em volta, como se estivesse revisitando uma memória distante. Clara, por outro lado,
parecia curiosa com o ambiente. Ela segurava um ursinho de pelúcia desgastado, apertando-o contra o peito enquanto seguia a mãe. Lúcia as conduziu até a pequena sala de estar, sentindo-se desconfortável com a presença repentina das duas. "Eu faço um chá", ela anunciou, mais para preencher o silêncio do que por hospitalidade genuína. Enquanto Lúcia se ocupava na cozinha, Ana sentou-se no sofá, abraçando Clara. A menina cochichou algo no ouvido da mãe, que assentiu com um sorriso fraco. O peso dos últimos anos parecia estar estampado no rosto de Ana, e Lúcia percebeu isso quando voltou com a bandeja de chá. "Então, quer me contar o que aconteceu?" Lúcia perguntou, tentando manter a voz neutra. Ana hesitou. As palavras pareciam pesadas, difíceis de formar. Finalmente ela começou a falar, descrevendo os abusos que havia sofrido no casamento, as humilhações e o medo crescente que a levaram a fugir com Clara. Lúcia ouvia em silêncio, o rosto impassível, mas o coração apertado. "Eu não sabia para onde ir", Ana concluiu, as lágrimas começando a escorrer. Só pensei em você." Lúcia sentiu o impacto das palavras como um golpe. Durante anos ela acreditou que Ana a odiava, que jamais voltaria. E agora, ali estava ela, buscando abrigo. Mas junto com o pedido de ajuda, vinham as lembranças do passado, os erros e as escolhas que as afastaram. A noite avançava, e as duas mulheres permaneceram sentadas em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Clara havia adormecido no colo de Ana, o ursinho ainda agarrado em suas mãos. Lúcia observou a cena e sentiu uma pontada de algo que não conseguia definir. Talvez fosse o início de algo novo, ou talvez fosse apenas o eco do que já fora. Na manhã seguinte, o sol iluminava a pequena cozinha de Lúcia, mas a atmosfera estava longe de ser acolhedora. Sentada à mesa, ela observava Ana preparar o café enquanto Clara brincava com o ursinho no chão. A casa, que antes era um refúgio silencioso, agora parecia cheia de ruídos que Lúcia não sabia como processar. Havia a respiração irregular de Ana, o murmúrio de Clara e o som de passos que pareciam ecoar mais alto do que o normal. Tudo era estranho, como se o espaço estivesse sendo invadido, mas ao mesmo tempo preenchido por algo que ela não entendia. "Ela sempre foi assim, tão quieta?" Lúcia perguntou, apontando para Clara, que parecia alheia à conversa. Ana olhou para a filha e sorriu levemente. "Clara é tímida, mas é uma boa menina. Ela só precisa de tempo para se acostumar." Lúcia assentiu, mas o tom distante de sua resposta não passou despercebido. Ana percebeu a hesitação na voz da mãe, como se Lúcia ainda estivesse tentando decidir se queria que elas ficassem ali. A sensação de estar sendo tolerada, em vez de bem-vinda, era algo que Ana conhecia bem. Fora assim durante grande parte de sua juventude. Agora, porém, a situação era diferente. Ela precisava de Lúcia, mesmo que isso significasse engolir o orgulho e enfrentar o passado que tanto a machucava. Após o café, Ana começou a organizar a mala que havia trazido, tentando deixar suas coisas fora do caminho. Lúcia observava à distância, sem oferecer ajuda. A frieza entre as duas era palpável, um muro invisível erguido por anos de mágoas acumuladas. Clara, sem entender completamente o clima pesado, tentava chamar a atenção da avó, trazendo-lhe pequenos desenhos feitos com papel e lápis que havia encontrado na cozinha. "Olha, vovó, eu desenhei você", disse a menina, segurando o papel com uma mistura de timidez e entusiasmo. Lúcia olhou para o desenho, uma figura simples com cabelos grisalhos e um sorriso. Algo dentro dela se moveu, mas a expressão permaneceu rígida. "É bonito, Clara. Obrigada." Clara não parecia notar a resposta distante, mas Ana viu, e isso a atingiu como uma facada no peito. Desde pequena, Ana buscava o reconhecimento da mãe, mas raramente o encontrava. Agora, vendo sua filha passar pelo mesmo, algo dentro dela se quebrou. Contudo, ela manteve o silêncio. A última coisa que queria era começar uma discussão na frente de Clara, especialmente quando as coisas ainda estavam tão delicadas. Mais tarde, enquanto Clara tirava um cochilo no sofá, Ana aproveitou para confrontar Lúcia. "Você realmente quer que a gente fique aqui? Porque se não quiser, podemos ir embora." "Eu só achei que..."
Ana hesitou, a voz vacilando. Achei que talvez você pudesse entender. Lúcia levantou os olhos do jornal que estava fingindo ler. Havia um brilho de irritação neles, mas também algo mais profundo, uma mistura de culpa e medo. Entender o quê, Ana? Que você voltou porque não tinha mais opções? Que agora eu sou a última pessoa que você procurou? Ana sentiu a garganta apertar. As palavras da mãe eram duras, mas não completamente falsas. Ela realmente não tinha para onde ir. Contudo, ouvir isso em voz alta a fez sentir-se pequena, como se todo o esforço para fugir do casamento abusivo tivesse sido em vão. Eu voltei porque você é minha mãe, ela respondeu, tentando conter as lágrimas. E sim, porque eu não sabia o que mais fazer. Mas você acha que isso foi fácil para mim? O silêncio que se seguiu foi esmagador. Lúcia não respondeu imediatamente, e Ana sentiu como se estivesse falando com uma parede. Finalmente, Lúcia suspirou profundamente e olhou pela janela. Não é fácil para mim também, Ana. Você acha que eu esqueci tudo o que aconteceu? As palavras penduraram-se no ar, carregadas de significados que ambas conheciam, mas não ousavam abordar diretamente. A briga que as separou anos atrás, as decisões de Ana, o orgulho de Lúcia, tudo isso pairava como um espectro entre elas. Clara, alheia à atenção, acordou de seu cochilo e correu até a cozinha, trazendo um sorriso involuntário ao rosto de ambas. Podemos tentar de novo? Ana perguntou quase em um sussurro, enquanto observava a filha brincar. Lúcia permaneceu em silêncio por um momento, antes de finalmente responder. Talvez. Mas você vai ter que me dar tempo. O tempo parecia passar devagar na casa de Lúcia, mas a tensão entre ela e Ana crescia a cada dia. As manhãs eram silenciosas, preenchidas pelo som do rádio antigo e pelo barulho de Clara brincando no quintal. Apesar da aparente calma, havia uma tempestade pairando no ar. Lúcia observava Ana de longe, enquanto a filha tentava organizar a vida em meio ao caos interno. As lembranças do passado vinham à tona a cada olhar trocado, trazendo uma mistura de dor e ressentimento. Ana, por sua vez, sentia-se como uma intrusa na casa que um dia chamou de lar, e cada gesto frio da mãe parecia confirmar que ela não era bem-vinda. Durante uma tarde chuvosa, Ana finalmente decidiu quebrar o silêncio. Clara estava entretida com seus desenhos na sala e Lúcia lavava a louça na cozinha. Ana entrou hesitante, segurando uma toalha para secar os pratos. Você não precisa fazer isso sozinha, disse, tentando soar casual. Mas Lúcia, sem olhar para ela, respondeu. Estou acostumada a fazer as coisas sozinha. A frase parecia carregar muito mais do que apenas o ato de lavar louça. Ana sentiu o peso das palavras, mas forçou-se a continuar. Eu sei que não foi fácil para você quando eu fui embora. Ana começou com a voz baixa. Mas mãe, eu não tive escolha. Eu achava que estava fazendo o certo. Lúcia parou por um momento, as mãos ainda submersas na água. E acha que foi o certo? Perguntou, finalmente se virando para encarar a filha. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de mágoa e acusação. Você escolheu aquele homem em vez de sua família. E agora, quando tudo desmorona, volta para cá como se nada tivesse acontecido. A acusação de Lúcia atingiu Ana como um golpe. Eu não escolhi ele em vez de vocês, respondeu tentando manter a calma. Eu estava apaixonada. Eu achei que poderia construir algo bom com ele. Mas eu me enganei, mãe. Ele me destruiu. As palavras de Ana saíram trêmulas, carregadas de emoção. Lúcia sentiu um aperto no peito, mas sua expressão permaneceu rígida. E você nunca pensou em pedir ajuda? Nunca pensou em me ligar? A voz de Lúcia era fria, mas havia um traço de dor escondido em suas palavras. Ana hesitou. Eu tinha vergonha. Não queria que você visse o que a minha vida se tornou. Pensei que podia resolver sozinha. Mas cada vez que tentava sair, ele me puxava de volta. Você não sabe o quanto foi difícil. Lúcia enxugou as mãos com a toalha, tentando processar o que acabara de ouvir. Pela primeira vez, ela percebeu que a filha não era apenas teimosa ou orgulhosa, ela estava quebrada. Mas a mágoa que carregava por anos ainda falava mais alto. Difícil para você? E para mim? Eu perdi minha filha, Ana.
Você acha que foi fácil? As palavras de Lúcia ecoaram na pequena cozinha e Ana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Eu sei que você sofreu, respondeu sua voz agora cheia de emoção. Mas eu também sofri. Ele me afastou de todo mundo, me fez acreditar que eu não era nada sem ele. E agora eu estou aqui tentando juntar os pedaços. Por que você não pode me dar uma chance? Lúcia permaneceu em silêncio, encarando Ana. Havia algo em seus olhos que Ana não conseguia decifrar. Uma mistura de dor, culpa e talvez, só talvez, um pouco de arrependimento. Naquela noite, Lúcia ficou acordada até tarde, revivendo os momentos que levaram ao afastamento de Ana. Ela se lembrou das brigas, das decisões precipitadas, das palavras que nunca deveriam ter sido ditas. No fundo, sabia que havia cometido erros, mas admitir isso parecia impossível. Enquanto Clara dormia tranquilamente no sofá, Lúcia se perguntou se ainda havia tempo para consertar as coisas. No dia seguinte, durante o café da manhã, Clara interrompeu o silêncio com uma pergunta inesperada. Vovó, por que você e a mamãe não se abraçam? A simplicidade da pergunta pegou as duas mulheres de surpresa. Lúcia tentou responder, mas as palavras fugiram de sua boca. Ana olhou para a filha com um sorriso forçado, tentando mudar de assunto. Mas a pergunta de Clara ficou no ar, como uma verdade que ambas precisavam enfrentar. Mais tarde, enquanto Clara brincava no quintal, Ana encontrou uma velha caixa no quarto onde estava hospedada. Dentro, havia fotografias de sua infância, cartas que nunca foram enviadas e uma pulseira que Lúcia lhe deu no aniversário de 15 anos. O peso da nostalgia a fez sentar na cama, segurando as fotos com mãos trêmulas. Lúcia a encontrou assim, perdida nas memórias. Achei que tinha jogado essas coisas fora, Ana murmurou, sem olhar para a mãe. Lúcia sentou-se na beira da cama, algo que não fazia há anos. Nunca joguei nada fora, respondeu. Por mais que tenha doído, você sempre foi minha filha. Eu só não sabia como te trazer de volta. As palavras de Lúcia surpreenderam Ana. Pela primeira vez, ela sentiu uma rachadura no muro que separava as duas. E agora? Ainda dá tempo de me trazer de volta? Ana perguntou, sua voz carregada de emoção. Lúcia olhou para a filha, os olhos cheios de lágrimas que ela não conseguia conter. Talvez, se você me deixar tentar. As duas permaneceram sentadas em silêncio por um tempo, compartilhando uma paz frágil. No quintal, Clara corria de um lado para o outro, rindo sozinha. Era um som que trazia vida à casa, algo que ambas as mulheres perceberam estar precisando desesperadamente. Naquela noite, enquanto Lúcia guardava as fotos de volta na caixa, decidiu que era hora de enfrentar os fantasmas do passado. Se Ana estava disposta a tentar, talvez ela também pudesse. Mas sabia que o caminho seria longo e cheio de obstáculos. Ainda assim, pela primeira vez em anos, sentiu uma fagulha de esperança. A rotina na casa de Lúcia começava a tomar uma forma tênue, mas o ambiente permanecia carregado de mágoas antigas e expectativas não ditas. Pela manhã, Clara ajudava a avó a regar as plantas do quintal, enquanto Ana se ocupava em organizar os poucos pertences que trouxera. Mesmo em meio à aparente normalidade, havia uma sensação constante de algo prestes a explodir. A cada interação, Lúcia e Ana pareciam caminhar sobre um campo minado, escolhendo cuidadosamente as palavras para evitar novos confrontos. Certo dia, enquanto Clara brincava no quintal, Ana decidiu sair para comprar mantimentos. Foi a primeira vez desde que chegou que ficou sozinha com Lúcia por mais de algumas horas. No início, o silêncio entre as duas era opressor, mas Clara, com sua energia inocente, fazia o possível para preenchê-lo. Vovó, posso plantar uma flor aqui? Perguntou, apontando para um espaço vazio no jardim. Lúcia olhou para a menina e pela primeira vez sorriu de verdade. Claro, querida, vamos escolher uma especial. Enquanto Clara plantava a flor, Lúcia percebeu algo curioso. Apesar de toda a atenção e dor, a presença da neta trazia uma leveza que há muito tempo não sentia. No entanto, essa sensação logo foi interrompida quando Ana voltou. Ao entrar, ela carregava não apenas as sacolas de mantimentos, mas também a notícia de que havia encontrado alguém conhecido no mercado. Mãe,
Eu vi Dona Cida hoje, disse, a voz carregada de nervosismo. Ela me fez 1.000.000 de perguntas. Lúcia parou de dobrar a roupa que tinha nas mãos e olhou para a filha. O que você disse? Nada. Só disse que estamos aqui temporariamente e que não quero falar sobre o passado, respondeu Ana, cruzando os braços. Lúcia suspirou, claramente preocupada. Dona Cida era conhecida na vizinhança por espalhar histórias e, embora Ana tivesse tentado ser discreta, era provável que a notícia de seu retorno se espalhasse rapidamente. A preocupação de Lúcia não era apenas com a curiosidade alheia, mas com algo mais profundo, um segredo que havia enterrado por anos. Ela sabia que a volta de Ana poderia reabrir feridas antigas, especialmente com pessoas que nunca a perdoaram completamente por suas escolhas. A tensão crescia, e Lúcia não conseguia evitar olhar pela janela, como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer momento. Naquela noite, enquanto Clara dormia, Ana encontrou Lúcia sentada na varanda, olhando para o céu. A filha hesitou antes de se juntar a ela, mas acabou sentando-se na cadeira ao lado. Você está preocupada com o que as pessoas vão dizer? Perguntou, a voz baixa. Não é sobre o que elas vão dizer, respondeu Lúcia, sem tirar os olhos do horizonte. É sobre o que elas vão lembrar. As palavras de Lúcia intrigaram Ana, que ficou em silêncio por alguns instantes antes de perguntar. O que você quer dizer com isso? Lúcia hesitou. Por anos havia guardado segredos sobre o que realmente aconteceu quando Ana foi embora. Havia coisas que nunca teve coragem de contar, por medo de perder a filha para sempre. Agora, com Ana de volta, essas verdades estavam mais próximas da superfície, ameaçando escapar. Algumas coisas são difíceis de explicar, disse Lúcia, desviando o olhar. Ana sentiu a frustração crescer. Mãe, você sempre faz isso. Sempre guarda tudo para si e espera que eu adivinhe. Talvez, se você tivesse sido mais aberta comigo, as coisas tivessem sido diferentes. A acusação de Ana ecoou na varanda, e Lúcia sentiu o peso das palavras. Por um momento pensou em responder, mas decidiu engolir o orgulho. Talvez você tenha razão, admitiu, sua voz quase um sussurro. No dia seguinte, um visitante inesperado chegou à porta de Lúcia. Era Dona Cida, com seu sorriso forçado e olhos curiosos. Lúcia, querida, soube que Ana está de volta. Começou sem nem esperar ser convidada a entrar. Que surpresa, não é? Lúcia tentou manter a calma, mas sabia que aquilo não terminaria bem. Sim, ela está aqui por um tempo. Precisa de um lugar para se reorganizar. Tá, entendo. Mas sabe como é, as pessoas vão falar, especialmente sobre o que aconteceu antes. Dona Cida deixou a frase no ar, como uma ameaça velada. Hran apareceu na sala a tempo de ouvir as últimas palavras. O que você quer dizer com isso? Perguntou, cruzando os braços. Dona Cida ficou desconfortável, mas tentou disfarçar. Nada, querida. Só que, bem, algumas pessoas ainda lembram das confusões de antes. Ana olhou para a mãe, esperando uma explicação, mas Lúcia permaneceu em silêncio. Isso só aumentou a desconfiança de Ana, que sentiu que havia algo que Lúcia não estava contando. Após a saída de Dona Cida, Ana confrontou Lúcia novamente. O que ela quis dizer com isso? O que aconteceu enquanto eu estava fora? Lúcia tentou desviar, mas percebeu que não podia mais evitar. Havia pessoas que não concordaram com as suas escolhas, Ana. E elas descontaram isso em mim. Perdi amigos, tive portas fechadas, tudo por causa de como você decidiu viver sua vida. A revelação deixou Ana sem palavras. Pela primeira vez, percebeu que sua partida não havia afetado apenas a ela mesma, mas também a mãe. Apesar de sentir que Lúcia ainda guardava mais segredos, decidiu dar um passo atrás. Eu não sabia, murmurou a voz cheia de emoção. Lúcia suspirou cansada. Há muitas coisas que você não sabe, mas talvez seja a hora de começar a falar sobre elas. A manhã seguinte começou com uma atmosfera carregada de tensão. Lúcia sabia que a conversa com Ana era inevitável, mas sentia medo do que poderia ser trazido à tona. Enquanto tomavam café, Clara desenhava na mesa com a concentração típica de uma criança. Lúcia observava a neta e pensava em como a inocência dela era um lembrete cruel do que havia sido perdido entre ela e Ana.
Quando Clara saiu para brincar no quintal, Ana aproveitou o momento. Você disse que era hora de falar. Começou, olhando diretamente para a mãe. Então, fale. Lúcia respirou fundo. As palavras estavam presas em sua garganta, mas finalmente começou. Quando você foi embora com ele, as pessoas aqui, elas me culparam. Diziam que eu não soube criar você, que te deixei fazer escolhas erradas. Ana franziu o senho. Por que isso importava? Por que você ligava para o que os outros diziam? Porque as palavras têm peso, Ana, respondeu Lúcia, a voz carregada de emoção. E por que eu fiquei sozinha para carregar isso tudo? Ana sentiu uma mistura de culpa e raiva. Você acha que foi fácil para mim? Eu fui embora porque precisava escapar daqui. Eu não podia viver sob as suas regras sufocantes. A voz de Ana subiu, e Clara, no quintal, parou de brincar e olhou para a casa. Lúcia abaixou o tom, mas sua voz ainda tremia. E você acha que as minhas regras eram para te machucar? Eu só queria proteger você. Mas você não ouviu, e olha onde isso nos trouxe. A discussão se intensificou, e os anos de mágoa começaram a jorrar como um rio represado. Ana acusava Lúcia de ser controladora e rígida, enquanto Lúcia rebatia, dizendo que Ana era teimosa e impulsiva. Cada palavra parecia uma facada, mas ao mesmo tempo havia uma estranha sensação de alívio em finalmente expor tudo o que estava escondido. No meio da discussão, Clara entrou na sala, os olhos arregalados. Mamãe e vovó, por que vocês estão brigando? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana se abaixou para ficar na altura da filha e tentou explicar. Nós não estamos brigando, querida. Só estamos conversando. Clara não parecia convencida, mas assentiu lentamente. Não gosto quando vocês gritam, disse ela, apertando o ursinho contra o peito. Hannah olhou para Lúcia, que desviou o olhar claramente envergonhada. Mais tarde, quando Clara dormia, Ana decidiu tentar um tom mais calmo. Mãe, eu sei que fiz escolhas ruins, mas eu estava tentando viver a minha vida. Você nunca me deu espaço para isso. Lúcia, sentada na poltrona, olhava para as mãos. E o que você queria que eu fizesse, Ana? Eu sabia que ele não era bom para você. Mas assim, talvez eu tenha sido dura demais. Eu só queria que você tivesse algo melhor. Ana sentiu as lágrimas escorrerem, mas não as impediu. E eu só queria que você acreditasse em mim. Que confiasse que eu podia fazer minhas próprias escolhas, mesmo que erradas. Mas quando tudo deu errado, eu não soube como voltar. Lúcia olhou para a filha e viu a dor genuína em seus olhos. Pela primeira vez percebeu que o orgulho havia custado caro a ambas. Talvez eu tenha falhado com você, admitiu, a voz tremendo. Ana se aproximou e sentou-se ao lado da mãe. Nós duas falhamos, mãe. E no meio disso tudo, quem mais perdeu foi Clara. Ela merece mais do que essa bagunça que criamos. As palavras de Ana tocaram Lúcia profundamente. Ela sabia que a neta era um elo frágil entre elas, mas também a única chance de reconstruir algo verdadeiro. Talvez seja a hora de fazer diferente, disse Lúcia, com a voz baixa. Enquanto as duas conversavam, uma batida na porta interrompeu o momento. Era Pedro, o ex-marido de Ana, com uma expressão sombria. Ele parecia cansado, mas sua presença irradiava ameaça. Clara acordou com o som da batida e correu para a sala. Papai! Exclamou confusa ao vê-lo. Ana imediatamente colocou a filha atrás de si, protegendo-a. O que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz carregada de nervosismo. Pedro sorriu, mas era um sorriso frio. Eu vim buscar o que é meu. E isso inclui Clara. O coração de Ana disparou e Lúcia sentiu a raiva subir. Você não vai levar essa menina daqui, disse ela com firmeza. Pedro a ignorou, avançando um passo. Eu sou o pai dela, e você não tem nada a ver com isso, velha. A tensão atingiu seu ápice, e Ana finalmente encontrou a coragem para enfrentá-lo. Você nunca foi pai de verdade para ela. Só a usava para me controlar, e eu não vou permitir que isso continue. Pedro tentou argumentar, mas Lúcia interveio. Saia da minha casa, ou eu chamo a polícia. Sua voz era firme, e por um momento Pedro hesitou. Ele sabia que estava em desvantagem, mas seu olhar deixou claro que aquilo não terminaria ali. Após a saída de Pedro, Ana desabou no sofá, abraçando Clara com força. Lúcia sentou ao lado delas,
colocando uma mão trêmula no ombro da filha. Ele não vai machucar vocês. Eu prometo. Ana olhou para a mãe, com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em anos, sentiu-se verdadeiramente protegida. Obrigada, mãe. A manhã seguinte chegou com uma sensação de leveza, como se o confronto com Pedro tivesse tirado um peso das costas de Ana e Lúcia. Ainda assim, havia muito a ser feito. Lúcia acordou cedo e preparou o café da manhã, uma atitude que surpreendeu Ana. Ao entrar na cozinha, ela encontrou a mãe arrumando a mesa com cuidado. Bom dia, disse Ana, hesitante. Está tudo bem? Lúcia olhou para ela e esboçou um sorriso. Achei que poderíamos começar o dia de um jeito diferente. Ana sentou-se à mesa e as duas comeram em silêncio por alguns minutos. Clara logo apareceu com o cabelo bagunçado e o ursinho nos braços. Bom dia, vovó, disse a menina com entusiasmo. Lúcia abriu os braços, convidando Clara para um abraço. Bom dia, minha pequena. Dormiu bem? A interação entre as duas encheu Ana de uma sensação que ela não sabia descrever. Era quase como se um pedaço do que havia se perdido estivesse sendo recuperado, pedaço por pedaço. Durante o café, Lúcia trouxe à tona algo que vinha pensando desde a visita de Pedro. Ana, eu acho que você precisa resolver isso de vez. Não pode continuar fugindo. Ana largou a xícara de café e suspirou. Eu sei, mãe, mas lidar com ele é como abrir uma ferida que nunca cicatriza. Então talvez seja hora de cicatrizar, respondeu Lúcia com firmeza. Mais tarde, enquanto Clara brincava no quintal, Ana e Lúcia sentaram-se na sala para discutir os próximos passos. Ana confessou que estava pensando em buscar apoio legal para garantir que Pedro não pudesse mais ameaçá-las. Mas eu não tenho dinheiro para isso, disse frustrada. Ele sempre teve mais recursos do que eu. Lúcia, pensativa, respondeu. Talvez eu possa ajudar. Não tenho muito, mas o que eu tenho está à disposição de vocês. Ana ficou surpresa com a oferta. Durante anos ela havia pintado a mãe como uma figura rígida e intransigente, mas agora via algo diferente. Eu não sei como te agradecer, disse Ana, com lágrimas nos olhos. Não precisa me agradecer. Só quero que você e Clara fiquem bem, respondeu Lúcia, sua voz cheia de sinceridade. No dia seguinte, Ana foi até o escritório de uma advogada com o dinheiro emprestado por Lúcia. A advogada, uma mulher experiente e empática, ouviu sua história atentamente. Você tem um caso sólido para buscar a guarda exclusiva de Clara, disse ela. Mas precisaremos de provas do comportamento abusivo de Pedro. Ana assentiu determinada. Pela primeira vez, sentiu que tinha uma chance real de proteger a filha. Enquanto Ana lidava com os aspectos legais, Lúcia se dedicava a cuidar de Clara. As duas começaram a criar uma rotina juntas, com Clara ajudando a avó no jardim e aprendendo a cozinhar pratos simples. Para Lúcia, esses momentos eram uma chance de redescobrir um lado materno que havia sido perdido ao longo dos anos. Para Clara, era a descoberta de uma conexão que ela nunca soube que precisava. Uma noite, depois de colocar Clara para dormir, Ana encontrou Lúcia na varanda novamente. As duas compartilharam um silêncio confortável antes de Ana falar. Sabe, mãe, por muito tempo eu achei que você não me amava. Lúcia virou-se para a filha surpresa. Como pode pensar uma coisa dessas? Porque você nunca demonstrava. Sempre parecia mais preocupada com o que eu fazia de errado do que com o que eu fazia de certo, respondeu Ana, a voz embargada. Lúcia sentiu um aperto no peito. Eu nunca soube como mostrar, Ana. Cresci em um ambiente onde amor era algo implícito, nunca dito. Mas isso não significa que eu não te amava. Eu só queria que você fosse forte o suficiente para enfrentar o mundo. Ana sorriu apesar das lágrimas. Acho que consegui ser forte, mas não sem quebrar algumas vezes. As duas ficaram em silêncio novamente, até que Lúcia segurou a mão da filha. Ainda dá tempo de consertar as coisas. Pode não ser perfeito, mas eu quero tentar. Ana apertou a mão da mãe, sentindo uma onda de alívio. Eu também quero. Nas semanas seguintes, as coisas começaram a mudar. Ana encontrou forças para enfrentar Pedro com o apoio da advogada e de Lúcia, enquanto Clara florescia na segurança do novo ambiente. Lúcia também começou a mudar, tornando-se mais aberta e carinhosa,
especialmente com Clara. A casa, antes silenciosa e melancólica, agora era cheia de risos e conversas, mesmo em meio aos desafios. No final, enquanto as três compartilhavam um jantar simples, Clara levantou sua xícara de suco e declarou: "Somos uma família agora, né?" Lúcia e Ana se entreolharam, sorrindo comovidas. "Sim, querida, somos uma família", respondeu Ana com a voz cheia de emoção. Naquele momento, as três perceberam que, apesar das cicatrizes e dos erros do passado, havia espaço para recomeçar. O inverno chegava ao fim, trazendo consigo os primeiros sinais da primavera. No pequeno quintal da casa de Lúcia, Clara regava as flores que havia plantado semanas antes com a avó. A menina parecia radiante, sua risada ecoando pelo jardim enquanto o sol iluminava a cena. Dentro da casa, Ana terminava de arrumar a mesa para o almoço, um hábito que havia se tornado parte da nova rotina. Havia algo diferente no ar, uma paz que parecia quase irreal depois de tantos anos de turbulência. Lúcia entrou na cozinha com um cesto de frutas frescas. Ao colocar o cesto na mesa, olhou para Ana com um sorriso suave. "Nunca pensei que teríamos isso de volta", disse, quase como um desabafo. Ana ergueu os olhos para a mãe, surpresa com a confissão. "Nem eu", admitiu com sinceridade. "Mas, de alguma forma, parece que sempre esteve aqui, só esperando para ser encontrado." As semanas após o confronto com Pedro haviam sido intensas, mas recompensadoras. Com a ajuda da advogada e das provas reunidas, Ana conseguiu uma decisão judicial que restringia o contato de Pedro com Clara. Embora o medo de represálias ainda rondasse, Ana sentia-se mais segura do que nunca. Pela primeira vez estava no controle de sua vida, e isso se refletia em sua postura e em seu sorriso. Lúcia, por sua vez, havia se transformado. A mulher rígida e orgulhosa de antes agora dava espaço a alguém mais aberto e empático. Embora o passado ainda pesasse, ela começava a perceber que as oportunidades de amar e ser amada não haviam acabado. Clara era a ponte que unia mãe e filha, mas também era o laço que mantinha a esperança viva. Uma tarde, enquanto Ana e Lúcia tomavam café na varanda, Ana olhou para a mãe e disse algo que vinha guardando há dias. "Eu não sei se já te disse isso, mas obrigada, mãe. Por tudo." Lúcia, visivelmente emocionada, segurou a mão da filha. "Você não precisa agradecer, Ana. Eu só queria ter sido melhor para você antes." "Você está sendo agora", respondeu Ana com um sorriso. O tempo passou, e a casa de Lúcia se transformou. O silêncio pesado foi substituído pelos sons de uma rotina compartilhada. Clara passou a chamar a casa de lar e Lúcia de vovó, sem hesitação. Para Lúcia, isso era um presente inesperado, algo que ela jamais imaginou que teria de volta em sua vida. Apesar dos anos de mágoa, ela percebeu que nunca era tarde para reconstruir. Certo dia, enquanto Clara brincava no quintal, Ana trouxe para Lúcia uma velha caixa. "Achei isso no quarto, são suas cartas." Lúcia pegou a caixa com cuidado. Eram cartas que havia escrito para Ana durante os anos de separação, mas nunca teve coragem de enviar. "Eu não sabia como dizer tudo isso a você", confessou Lúcia, segurando uma das cartas com as mãos trêmulas. Ana abriu uma das cartas e começou a ler em silêncio. As palavras eram cheias de emoção, mostrando uma mãe que, apesar de rígida, amava profundamente. "Eu nunca soube que você sentia tudo isso, mãe. Achei que você tinha desistido de mim." "Eu nunca desisti", respondeu Lúcia com a voz firme. "Só não sabia como trazer você de volta." As duas ficaram em silêncio, mas era um silêncio confortável, cheio de compreensão mútua. Ana decidiu guardar as cartas como um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, havia amor escondido sob as mágoas. A relação entre elas ainda não era perfeita, mas cada dia era uma chance de reconstruí-la. Na última noite, antes da primavera começar oficialmente, as três sentaram-se no quintal para observar as estrelas. Clara apontava para o céu, tentando identificar constelações com a ajuda de Ana. Lúcia observava a cena com um sorriso. Por mais que o passado tivesse deixado cicatrizes, o presente era uma prova de que era possível superar. "Você acha que vamos ficar bem?" Ana perguntou, virando-se para a mãe.
Lúcia colocou uma mão no ombro da filha e respondeu com convicção. Eu não acho, Ana. Eu sei. Ana sorriu e Clara, sem entender completamente o significado da conversa, juntou-se a elas no banco. As três ficaram abraçadas, observando o céu. A primavera chegou trazendo flores ao jardim e uma nova fase para a família. O passado, embora ainda presente, perdeu o peso esmagador de antes. O amor, antes escondido, agora florescia em pequenos gestos do dia a dia. E naquele pequeno quintal, Lúcia, Ana e Clara descobriram que não importa o quão difícil seja o caminho, sempre é possível reaprender a amar.